I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there still be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e se juntando aqui comigo na mesa, minha amiga arqueira Kate Schmidt. Olá, ouvintes, e mais uma vez, a frase mais impactante sobre o tema de hoje do cast é: se comprar não é possuir, piratear não é roubar. Beijo, bilionários. E junto da gente aqui na mesa, o alquimista da edição, Eric. Me enrolei. Fala, galera. Então, se não fosse pela pirataria, não só eu não estaria aqui falando sobre videogame hoje, como muitos de vocês ouvintes também não estariam ouvindo um podcast de games hoje. Ou seja, um ponto a menos aí pra pirataria. E junto com a gente nessa loucura, o monge Paulo Nagahara. Quem gosta de velho é museu. E bom, galera, a gente se juntou aqui hoje na taverna para falar sobre um tema muito legal que é conservação, emulação, pirataria, essa mistureba toda aí. Vai falar um pouco sobre a evolução dessas técnicas no decorrer do tempo e a importância disso para a indústria dos videogames como a gente conhece hoje. Então, se você quer saber a nossa opinião sobre toda essa questão da conservação no mundo dos jogos, cola com a gente aí na conversa e vambora! Tá, primeiro a gente precisa começar fazendo uma diferenciação desses três termos: conservação, pirataria e emulação. Bom, vamos começar pela conservação, que é basicamente o ato de você guardar de alguma forma essas mídias. Isso já se tornou um pouco comum nas outras indústrias de entretenimento, indústria da música, por exemplo, indústria do cinema demorou, mas começou a adotar técnicas de conservação, especialmente para materiais mais antigos, né, filmes que eram gravados em rolos, por exemplo, foram feitas restaurações disso, guardados de forma digital. Na nossa bolha aqui, que é a indústria do videogame, ela é uma indústria um tanto quanto recente, é uma forma de entretenimento um tanto quanto recente. A indústria dos videogames, como nós conhecemos hoje, ela basicamente começou na década de 80, lá depois do crash que teve e da ressurreição dela, né? Então, tem pouco tempo que a gente de fato começou a se preocupar com o ato de conservar esses jogos, preservar esses jogos para gerações futuras de alguma forma. O que nos leva ao segundo termo que é comumente usado atrelado a isso, que é o da emulação, que é o fato ou o ato de você usar um hardware diferente daquele hardware original para imitar aquele hardware para fazer um software funcionar dentro dele. Que é basicamente você pegar um PC e fazer ele rodar jogos de Super Nintendo, PlayStation 2, Game Boy Advance e afins. Essa atitude gera uma coisa que é tipificada como crime aqui no Brasil, que é a pirataria. Que é você fazer a distribuição desses jogos de forma ilegal, sem autorização de quem fez esses jogos, e sem possuir, por exemplo, uma cópia do jogo original que você está emulando. São algumas exceções aí que a lei brasileira permite. Deixando claro essa diferenciação, eu quero começar mencionando algumas iniciativas de preservação de jogos que a gente pesquisou aqui para conversar com vocês. A primeira delas é The Strong National Museum of Play, que fica nos Estados Unidos, que mantém um dos maiores acervos de jogos, consoles, documentos de design e código-fonte da história dos games. Outra forma de conservação, que no caso aqui eu estou no mundo analógico ainda, né? A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América,
que reconhece jogos eletrônicos como patrimônio cultural e trabalha na preservação deles, tanto no meio analógico quanto no meio digital. Mas ué, videogame é cultura? Videogame é arte? Não sabia disso não. Que coisa, né? Então, passou a ser reconhecido como tal e pro bem e pro mal, né? Porque assim como tem agora toda essa força pra conservação dessa forma de cultura, ele também está sujeito a todas as leis de direitos autorais que regem esses entretenimentos culturais. E aí a gente vai discorrendo mais sobre isso mais pra frente. O terceiro exemplo que eu quero trazer, que tá um pouco fora dos Estados Unidos, né? Esse é no Reino Unido. Desaprendi a falar, desculpa. É o National Video Game Museum. Que, assim como o Museu dos Estados Unidos, ele preserva jogos, hardware e promove exposições educativas sobre a história dos games. O que é até interessante, porque a gente viveu o suficiente pro videogame virar história de museu, né? Olha que loucura, olha como a gente tá velho. Pra tu ver, né? Eu queria saber até de vocês. Vocês têm contato, por exemplo, com outra forma de preservação, que é o retro game? Vocês já consumiram alguma forma disso? Cara, eu, na verdade, desde sempre eu jogo muito jogo retrô, assim, desde a minha época de criança, até porque quando eu era mais novo eu só tinha uns PC meio zoado, né? Porra, eu tive um Celeron até 2018, então pra quem entende aí de processador sabe que isso aí é sofrido. Então eu meio que era forçado a só consumir coisa antiga. E eu só conseguia fazer isso através da própria emulação, porque não tinha outra forma, sabe? Contato também com jogos antigos, eu tive isso muito por causa de emulador também. Eu já tive consoles antigos, mas na época que eles eram recentes, né? Na época ali do Mega Drive e tal, mas ainda não eram chamados de jogos antigos, né? De retro gaming. Mas sim, cara, principalmente a emulação, eu acho que é um dos pilares aí para você ter acesso, né, a esses jogos mais antigos. Até porque hoje em dia não é tão fácil você encontrar esse hardware mais antigo por um preço acessível, né? Ou até num estado de conservação bacana. Se o nosso amigo Lucas estivesse gravando esse episódio aqui, ele ia até mencionar, né, que ele tem aquele acervo de jogos antigos com ele, assim como consoles, assim, mais retrô. Mas como o Lucas, ele é nintendista, ele meio que se recusou a fazer um episódio sobre emulação, né, gente? Então fica aí uma mensagem aí pro Lucas. Não seja mais nintendista. A gente tá na mira dos advogados da Nintendo a cada palavra que a gente fala aqui, né? Os paladinos da Nintendo são muito mais vorazes que os próprios advogados, eu posso garantir isso pra você. Tenho certeza. A gente vai clicar em publicar esse episódio, vai ter 5 paladinos da Nintendo na porta de cada um, cara. Enquanto eles não cantarem música ruim, tá valendo, né? Vi um vídeo aí recentemente que me traumatizou e eu só vi 10 segundos do vídeo. Eu nem sei do que você tá falando. Você considera esse sortudo. O tenso é que, assim, emulação, ela não tá só dando acesso a jogos de 20, 30 anos atrás, mas tem jogos até relativamente recentes que estão presos nas suas plataformas de origem, né? Sim. Eu consigo mencionar, por exemplo, um RPG que acho que é do Xbox, que é o Lost Odyssey, que eu só ouço coisa boa desse jogo, mas até hoje eu não tenho como jogar ele, a não ser que eu recorra à emulação. Não tem modo oficial de jogar ele. Porque o console foi descontinuado, não produzem mais cópias desse jogo, enfim. N problemas, né? Não, fora quando as próprias empresas vão tirar esses jogos da plataforma de origem, né, e fazem o tal do remake, remaster, versão de PC, que fica uma bosta, né, que numa emulação ficaria até melhor. Como, sei lá, o próprio Red Dead original, Red Dead 1, meu Deus, o port dele pra PC é uma merda. GTA 4 também você consegue jogar melhor esses jogos se você pegar uma forma alternativa, modificada, do que você pegar o original que eles jogam pra você, tá ligado? Os próprios Final Fantasy também, né? Tu vai jogar as versões remaster, alguns deles são piores do que se você só emular o console original deles, tá ligado? Não só os Final Fantasy, o próprio Chrono Trigger também. Não, é que hoje em dia lançou uma versão melhor pra ele que saiu pra PC também. Meu Deus do céu, vai se ferrar, Eric. Naturalmente se evoluiu. O gênero se evoluiu. Aí nesse aí não precisa nem comentar. Chrono Trigger tá bem servido hoje em dia. Realmente. Com sua evolução Chrono Trigger aí. Obrigado aí. Acho que foi o Léo? Não, foi o...
Claro, quem foi? Foi o Patrick que comentou, o famoso Chronotrigo aí, Sea of Star. Chrono Trigo. Aquele pão vai me amaldiçoar o resto da minha vida, pelo visto. Mas eu queria saber até da nossa amiga Kate, você que tá mais por dentro da indústria como um todo, o que você acha desse movimento que tá tendo, agora recente, né? Sobre conservação de jogos. O que você tem a adicionar aí pra gente? Eu acho importante porque muitos dos jogos que a gente tem hoje em dia se basearam em algum jogo do passado. Então, quanto mais você conhece o seu passado, menos erros você se repete dele, né? Então, acho que, assim, você ter essa biblioteca de jogos não só faz a gente revisitar para algo que, para sua época, foi bom ou foi até à frente, né, da sua época, tem como exemplo para quem é desenvolvedor ou quem está se formando a desenvolvedor a conhecer esses jogos. Um deles, assim, que demorou muito pra vir remasterizado foi o 007 GoldenEye do Nintendo 64. E muito disso aconteceu por conta de direitos, né? Que era direitos divididos entre Nintendo, a Eon Productions, que é a dona do... Foi, né? Era a dona família lá, que era a dona do James Bond, da série James Bond. E a Microsoft, que é a Rare. Então, eles trouxeram isso com muitos tapas e luvas de pelica, mas ainda assim é muito complicado, né? Porque muitos jogos estão presos em suas plataformas por algum problema de licenciamento ou com a produtora, ou com músicas, como Need for Speed Most Wanted. Que é assim, o jogo tem muita música, então tem muito problema de direito, né? Assim como algumas séries. Mas acho que o problema maior, ele vai se dar daqui a alguns anos por conta de streaming. Porque o streaming não guarda nada. Se a Netflix e a Apple lá de streaming fechar, fodeu. Você perde toda aquela biblioteca que foi indicada ao Oscar, que foi indicada à premiação, não sei o quê. Ninguém tem isso. Então, o videogame vai ser a mesma coisa, principalmente porque digital... os jogos digitais, eles são vendidos muito mais em larga escala do que físico. O físico tá minando, sabe? São poucos que estão vindo jogos físicos. Então, a partir do momento que fica totalmente digital, cara, se fechar ali o servidor já era. Então, tem que dumpar mesmo e tentar manter esses jogos guardadinhos em algum lugar, sabe? Porque, galera, dumpar não é ilegal, tá? Se você tem um jogo original, você pode dumpar o jogo. Você só não pode vender ele e distribuir. Mas você pode dumpar ele e ter no seu PC. Então tá tudo certo. Tá, pra uns boomer burro tipo eu, assim, o que é dumpar? Você pega o código do jogo, você salva... Vamos botar assim, né? Você salva todo o código do jogo no seu PC ali. Você faz um arquivo, vamos botar assim, uma ISO, né? O ISO é tipo um espelho do jogo, do código do jogo. E deixa ali no seu computador, assim, salvo, como arquivos. São os arquivos do jogo. Então, tá ligado quando vocês iam na Lan House e copiavam os EXE dos jogos em um pendrive? Copiavam o atalho, quero dizer, do jogo em um pendrive, levava pra casa, achando que ia funcionar? Dumpar é tipo isso daí, só que funciona, tá ligado? Boa, boa. Quem nunca fez isso aí? É verdade, a galera... Pô, é sério que nego fez isso, velho? Eu sou muito burro isso. nesse nível. Porra, eu conheço muita gente que fez isso, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus, velho. Excelente. Tipo, 500 kbps, né? 500 kbytes ali. Tô com o jogo aqui. Não. Eu tô incrédulo, velho. Sério. Pô, eu tô incrédulo com você não conhecer isso. Isso é tão famoso quanto baixar a placa de vídeo e baixar a memória RAM, tá ligado? Eu fiz muito disso também. Meu Deus. Eu fui ter computador em casa muito tarde, então acho que eu perdi a época de fazer isso e achar que dava certo. Caraca. Muito bom. Que lembrança. Nossa, vai continuando aqui, pra até aproveitar o gancho do que a Kate falou, que existem hoje também, eu mencionei algumas formas de preservação analógica, né? Mas existem também iniciativas de preservação de jogos de maneira digital. Não só de jogos, mas músicas, filmes, porque é interessante. Enquanto eu ouvia a Kate falando,
O que ela disse é extremamente verdade, né? Você tem que conhecer a história para não repetir os mesmos erros, mas parece que a indústria do entretenimento, num geral, não segue isso muito à risca, não. A indústria dos filmes seguiu esse caminho de streaming, onde basicamente as coisas não estão em lugar nenhum, como ela mencionou, se fechar já era. E a indústria dos jogos, acho que muito encabeçada até pela própria Microsoft, tá querendo ir pelo mesmo caminho, né? Jogos em nuvem, jogos como serviço. Quando a Kate falou isso, eu fiquei muito feliz com a Microsoft por ela ter feito o serviço de streaming dela ser tão merda e tão ruim, a ponto disso não virar uma tendência, tá ligado? As pessoas ainda compram o jogo, ainda baixam ele, porque se esse serviço de streaming tivesse sido bom, isso ia virar uma tendência no jogo também, e aí viria esse problema gigantesco mesmo. Mas eu acho que a internet, ainda bem nesse caso, ela se antecipou. A gente tem exemplos de plataformas de preservação no geral. Por exemplo, o mais conhecido, né, é o próprio Internet Archive. É uma biblioteca de software, etc. Nós, inclusive, até uma trivia aqui do Última Poção, a gente perdeu o nosso episódio 7 aqui no Spotify, quando a gente estava começando, né, por conta de direitos autorais. E o nosso amigo Paulo upou o episódio lá no Internet Archive. E desde então ele tá alimentando os nossos episódios lá por precaução também. Até porque os editores aqui do Poção não tomam muito precaução com música, né, cara? Tem um cara aí que todo episódio que ele edita dá problema em música de direito autoral. Não vou falar quem é. Só vou falar a classe dele, que é alquimista. Mas fora o Internet Archive, a gente tem, por exemplo, alguns de nichos mais específicos, né? Que é, por exemplo, o Mame, e olha lá o que você tá pensando, audiência, M-A-M-E. Esse aí eu gosto, cara. Ai. Eita! Que é o Multiplayer Arcade Machine Emulator, que é um projeto sem fins lucrativos que preserva jogos especificamente de arcade por meio de emulação precisa do hardware original. E eu literalmente fiquei sabendo desse esquema de preservação enquanto eu pesquisava para esse episódio. A gente tem também o redump.org, que é a versão da internet do que a Kate mencionou aqui, que é o dump do arquivo. Pessoas fazem os dumps dos arquivos e distribuem por lá através da internet para evitar a perda definitiva desses jogos, né? E por mais que tenha, por exemplo, o remaster que o Eric mencionou, não é o mesmo jogo. Então, por exemplo, a gente teve vários remasters aí de jogos da Square Enix, o Chrono Cross, os Romance em Saga. Mas se você quiser ter acesso ao jogo original de fato, você não tem. Você só tem acesso legalizado aos remasters, né? E eu queria aproveitar também que a gente tá nessa de conservação, preservação. Queria perguntar aos senhores se vocês já ouviram falar da iniciativa Stop Killing Games. Ficou bem famosa aí no finalzinho do ano passado. Cara, bem por cima. Eu não conseguiria definir o que é, mas eu sei que começou isso porque as empresas estavam lançando esses jogos de servidor, né? E aí estavam fechando, e quando fechava, não tinha como mais jogar, tá ligado? Esse movimento do Stop Killing Games, ele até começou com algo que a gente comentou por cima no episódio passado, que foi o jogo The Crew, da Ubisoft, né? Ele é bem recente até, acho que é 2016, né? E em 2020, 2022, a Ubisoft decidiu desligar os servidores desse jogo. E também deixou de vender eles nas plataformas. E assim, para um jogo que era recente, né? Então isso alimentou muito a comunidade a tomar uma ação contra essas medidas, né? Beleza, se o jogo não tem mais aquele sucesso financeiro que a desenvolvedora espera, pelo menos ela precisa se comprometer a dar esse suporte, a passar esse suporte para a comunidade, né? Então ela não precisa ter os servidores, mas de alguma forma eles devem permitir com que a comunidade mantenha servidores, mantenha coisas locais para ter acesso ao jogo, né? Para gerações futuras poder ter acesso, poder experimentar e jogar. Então foi um movimento que teve muita força, especialmente com The Crew. Mas teve outros jogos também que entraram nesse balaio. E mais ou menos na metade do ano passado, teve um movimento muito forte na Europa, né? Fizeram um abaixo-assinado com mais de 60 mil assinaturas. E isso fez com que essa proposta, esse projeto, fosse enviado para a Câmara de Deputados, né? A Câmara do Governo da União Europeia, para eles poderem votar uma
regulamentação para cima disso. Ainda está em votação, em análise, mas já é algo que já está sendo considerado, né, pela iniciativa do governo. E já pegando um gancho aí do Naga, já foi dito que o The Crew, ele poderia ter um modo offline. Daria para ter um suporte de modo offline. Porque ele é um jogo que, assim, é que nem, acho que tem um Need for Speed que ele também é totalmente online. O The Crew 2 também, ele é totalmente online, o Motorfest. O 2, ele tá tendo essa transição aí de ter algumas coisas offline, justamente quando for o momento dele morrer também, ele já tem o modo offline dele. Então, a questão do The Crew era que a galera falou, pô, se você vai desligar o servidor, pelo menos mantém o jogo offline. Assim, não mata totalmente o jogo, né? E, assim, a Ubisoft não ia pagar dev pra fazer o modo offline pra depois matar o jogo, né? Então, pra eles não seria algo viável, então por isso que eles cagaram. Mas agora no 2, eles estão fazendo esses modos aí offline pra quando ele matar não ter mais esse problema. Né? E foi até legal que o Naga falou a respeito disso, e isso tem muito peso na frase que eu falei no começo. Fala, pô, se eu paguei o jogo, então eu não posso mais jogar ele? Não pode, porque você não compra o jogo pra você. A própria Steam já tem um aviso na hora que você vai fechar a compra no carrinho, de que você não está comprando o jogo para você está comprando a licença para jogar esse jogo. Então você está alugando esse jogo por um tempo aí até ele estar online nos servidores. A partir do momento que a empresa quiser desligar os servidores e você não ter mais como jogá-lo, você não pode reclamar, porque você foi avisado na hora que você comprou. Sabe? Então, isso também foi embasado numa lei da Califórnia, por isso que a Steam começou a colocar isso também nos carrinhos. Então, em algumas regiões e países, a Steam coloca esse aviso para dizer que o jogo não é seu. Da mesma forma que agora, qualquer jogo digital, você tem que ter em mente que esse jogo não vai ficar para sempre com você. Em algum momento, ele vai ser desligado, se for um jogo totalmente online, né? Como a gente tem uns exemplos aí, Concorde, que foi morto em 10 dias, não tem como você mais jogar ele. O Babylon's Fall, que acho que é da Square Enix. O The Crew, né, que a gente já citou. E o Anthem, que ele morreu na semana passada. Então não tem mais como você jogá-lo também. Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que ter em mente, que o digital já não é mais algo nosso. E algo que também me chamou a atenção na semana passada é que a Nvidia, ela tem um serviço parecido com a Game Pass, chama GeForce Now. E você assina por mês. Ou você assina por mês, ou você assina o ano todo, né? O ano todo é uma faixa aí de quase R$500 para você ter ele... Não, mentira, não é o ano todo. Ela mudou agora. Se você quiser jogar 50 horas por mês, você paga R$130. Se quiser jogar 100 horas por mês, R$232. Ah, mas eu jogo mais que 100 horas por mês, então você vai pagar R$443. Então o serviço dela funciona dessa maneira. O que eu tenho medo é que isso vire algo que todas as outras façam, entendeu? Ah, você vai assinar um serviço, então você vai assinar por hora. Pera aí, nem fudendo. Virou uma locadora? Exato, então assim, o que eu tenho medo é isso, sabe? Dessa questão de jogo de serviço e tudo mais. Então a Nvidia, ela começou essa cobrança de limitar 200 horas, 100 horas por mês, não faz nem um mês ela começou com isso, né? Não é mais agora, tipo, eu pago uma mensalidade, eu posso jogar o quanto eu quiser durante o mês todo. Não, você tem uma cota de horas que você pode jogar por aquilo que você pagou do serviço. Então, assim, o que me assusta é que as demais possam copiar esse modelo de vendas aí de serviço do GeForce Now, né? Porque, gente, streaming é muito caro. Streaming não se sustenta. Não se sustenta. Então, assim, é caro você pagar servidor. E agora os servidores estão tudo focado em inteligência artificial, vai ser mais caro ainda. Então, boa sorte para quem continua pagando pra jogar algumas coisas. Cara, essa sua história da Nvidia me lembrou... É porque eu não consegui achar essa reportagem pro programa aqui. Então, eu vou contar essa história, audiência, mas assim, considerem fontes vozes da minha cabeça, tá? É coisa muito antiga. Mas lá nos primórdios da internet, e assim, meio que primórdios da emulação no geral, né? Tá dentro do tema aqui.
Eu lembro de um caso em que a Nintendo tentou processar o cara que era dono de um site que funcionava num modelo parecido com o que a Kate descreveu que a Nvidia tá querendo fazer, tá fazendo agora. Você acessava uma biblioteca de jogos que o maluco tinha lá, jogava por X horas, você pagava pra jogar por hora, né? Considere assim, era uma lan house só que na internet, nos primórdios dos anos 2000, 2005, por aí. Mas qual que foi o grande X da questão? A Nintendo perdeu esse processo porque, ó que doideira, o cara projetou o site de uma forma que tava dentro das regras legais da emulação. Porque ele só colocou lá jogos que ele tinha as cópias originais na casa dele. E ele tinha um sistema de trava no site dele que 2 pessoas não poderiam acessar o mesmo jogo ao mesmo tempo. Se ele só tivesse uma cópia do jogo, vamos supor, ele tem lá o Super Mario World. Ele só tem uma cópia. Então se alguém pagou pra jogar o Super Mario World por 3 horas, durante 3 horas ninguém mais pode acessar. Fica tipo uma fila. Imagina uma fila pra entrar no servidor de MMO que acabou de abrir. É isso. O esquema do cara na época era isso. E ele ganhou o processo da Nintendo. A Nintendo processou ele e se ferrou, porque tava tudo dentro dos conformes. Não sei como fica a questão, porque ele tava monetizando isso, né? Mas, como eu disse, é uma história muito antiga, não consegui achar os pormenores pra trazer isso pra cá. Então, desde então, a Nintendo declarou guerra a todo mundo que emula os jogos dela. Então, se você tenta fazer isso hoje em dia, você não é um advogado que vai na sua casa. Vai ser um gangster da Nintendo, vai aí vai te fuzilar na tua frente, tá ligado? O Mario sai da privada, né? Here we go! Não, dizem que se hoje em dia você tentar nomear seu filho como Mario, você já é impedido, que a Nintendo não deixa. O Mario... Caralho. O Mario chega falando, It's a me, processo! Não, mas é tenso. A Nintendo, ela é tão ferrenha nesse negócio, porque ela atacou... Por que eu sou o hater oficial da Nintendo desde então, né? Ela atacou até coisas de direitos autorais com músicas de videogame. Tinham canais no YouTube que existem hoje ainda, né? Mas numa quantidade muito menor, que eles faziam extensões das músicas de videogame. Ah, tem uma música de chefe que você gosta muito de um jogo, você quer ouvir ela por 30 minutos. Tinha o cara lá upava uma versão de 30 minutos, de 1 hora, de 10 horas daquela música. E eu lembro de um caso muito específico que a Nintendo deu strike, milhões de strikes em cada vídeo desse maluco específico. Não vou mencionar aqui porque sei lá se dá problema. E derrubou o canal do cara e todos os canais que ele tinha. Que ele tinha tipo 4, 5 canais dedicados a fazer essas extensões de música. E a Nintendo foi lá e derrubou. Eu sou hater deles desde então, porque eu usava as músicas desse canal como música de fundo pra trabalhar. Fiquei puto com esse negócio. Não, e até hoje é muito difícil achar música de jogo da Nintendo fora dos jogos, cara. No Spotify, por exemplo, não tem. Então, não, mas é por isso que ela criou aquele aplicativo dela com as próprias músicas dela lá, aquele... Exato. Aquele aplicativo. Isso? Tem. Tem, é um serviço oficial. Acho que você precisa assinar o Nintendo, né? Isso, pra você ouvir você tem que assinar a Nintendo. Mas a própria Nintendo já derrubou o tweet dela sobre Zelda Breath of the Wild por conta da música. Ela derrubou. Não é que ela derrubou, é o algoritmo, né? Mas já a Nintendo já foi banida por usar a própria música. Como os caras são sérios com isso, cara. Ai, meu Deus. É tipo aquele meme do Homem-Aranha, né? Só que são 2 advogados, um apontando pro outro, assim. Caralho. Não, mas pra piadas à parte, é pra todo mundo ver como é uma coisa séria. Porque às vezes, você pode estar ouvindo aí, tipo, não ligo tanto pra jogo, por exemplo. Mas você pode estar passando por esse mesmo problema com o tipo de entretenimento que você gosta, que tá no digital. Pensa, por exemplo, num anime que você gosta, num filme que você gosta, que só saiu no digital, numa música que você gosta. Amanhã depois esse artista vem a falecer e a música não tá disponível em meio eletrônico nenhum. Eu passo raiva com isso, porque tem uma música do Blind Guardian que eles fizeram pra um jogo eletrônico que eu só consigo escutar ela no YouTube. Não acho lugar nenhum. Então, assim, é uma coisa que tem que ser levada um pouco mais a sério. Voltando aqui pro nosso mundo dos videogames, especialmente porque o videogame é uma mídia muito recente e ele ainda tem espaço pra se adaptar. Então é algo que precisa ser levado com a devida seriedade se você quer que as gerações posteriores tenham acesso a esses jogos.
Eu, particularmente, eu tô sempre dividido entre dois lados. O lado pai e o lado paquito. O lado paquito tá tipo, que se exploda isso aí, se literalmente sumir tudo, eu ainda tenho 30 anos de jogos pra jogar. E o lado pai fica pensando, putz, mas eu queria que a minha filha tivesse acesso aos jogos e tal. Então, é interessante ter isso de acesso, ter acesso a isso de alguma forma. E o videogame, ele passa por um problema muito específico dele, que é um limbo jurídico, porque é o que a gente explicou, né? Ele é considerado cultura, sim. Mas, por exemplo, essa história do Stop Killing Games, eu acompanhei muito de perto esse negócio. Inclusive, eu vi os discursos no parlamento inglês. E eu descobri uma coisa que é impensável. Mesmo na época do cartucho, do CD, etc., pelo menos para os europeus, pelo que eu vi eles falando no parlamento, mesmo lá, o que era considerado era que você estava comprando uma licença para acessar aquele jogo. Só que ao invés de você clicar com o mouse em aceito num termo, num contrato, você abrir a caixa meio que denotava isso. Mas aí você pensa, mesmo no meio analógico, você tem esse problema de conservação, porque foram criadas cópias limitadas daqueles jogos. Eles têm o tempo de vida deles, de circulação, de fabricação, etc., e a empresa não faz mais. Depois que aquela cópia se perde, comprei, minha cópia estragou, ou só deteriorou com o tempo. Eu assinei... Já era. Então, tem essa, né? Eu não assinei uma licença pra acessar, então vocês têm que me dar cópias infinitas sempre que a minha quebrar, não teria? E não era assim que funcionava. Você tinha que comprar outra. E hoje em dia, pra todo mundo que é retrogamer, assim, que compra os jogos pra colecionar, sabe que, porra, quando uma parada vira item de colecionador, fudeu, cara. Quem define o preço é quem tem a parada. E quanto menos gente tem aquilo, mais caro vai ficar. Se tu vê, tipo, jogo de Super Nintendo hoje em dia, cara, é, tipo, tem papo de 10 vezes mais caro do que um jogo normal hoje em dia, tá ligado? Então, irmão, complicado mesmo isso aí. Mesmo na mídia física não escapa muito, não. A mídia física é quem mais sofre, na verdade. Essa indústria tem, sei lá, 40 anos, 50 anos vai fazer, e nunca existiu uma preocupação mínima, nem por parte das empresas, e vamos ser sinceros, os consumidores também nunca pensaram muito nisso, até recentemente, em conservar essas mídias para a posteridade. Não teve esse tipo de trabalho. Ainda bem que hoje em dia a gente tá tendo essa preocupação, e entre todos esses exemplos que eu mencionei. Só que assim, existe o problema, a questão que gera medo no consumidor que quer consumir isso, que é a pirataria, né? E, enfim, N fatores, mas sobre pirataria eu só queria mencionar a frase do o dono da Steam, me fugiu o nome do cara, Gabe Newell. Gabe Newell. Pirataria é um problema de serviço. Se você oferecer um serviço bom, se você oferecer esses jogos de forma acessível num preço que o consumidor considere justo, eles vão comprar e não vão piratear. Aí, por exemplo, a própria indústria indie, que não me deixa mentir, né? Tem muitos jogos bons, estão num preço bacana, num preço acessível, e tem até esse comentário / piada de que é sacanagem você piratear o desenvolvedor indie, né? Mas cara, a Steam mesmo foi um grande reflexo disso. Porque aqui no Brasil mesmo, até minha frase ali de abertura, por que eu digo isso? Porque antes da Steam existir, cara, era muito raro uma pessoa que de fato comprava legalmente os jogos aqui no Brasil, cara. Eu não conheço, tipo, ninguém pré-Steam que comprava jogo, porque era difícil, não era nem fácil de comprar. Mesmo que tu tivesse a grana, tu tinha que comprar em dólar as paradas, tá ligado? Então, a Steam trouxe acessibilidade, trouxe um preço mais localizado para os países que a possuem. Porra, trouxe uma plataforma boa também, porque a Steam pode ter N problemas na plataforma em si, com os desenvolvedores que acabam caindo nesse monopólio dela, mas para o consumidor, cara, porra, a Steam, eu não consigo falar mal, porque eu não tenho problema, nunca tive nenhum problema com a Steam em si. Eu não consigo pensar em outra loja que eu compraria. Porra, veio a própria Epic Game ali, né? Com aquele... Porra, a Epic Game é dona do Fortnite, então eles têm quase dinheiro infinito aí.
eles lançaram uma porrada de jogo gratuito e muita gente até hoje se recusa a consumir qualquer coisa pela Epic porque a loja deles é uma bosta, tá ligado? Então, a frase do Gabe New é muito correta. Quando um serviço fica bom e acessível, a galera para de piratear, porque piratear acaba sendo o processo mais difícil, o processo mais chato. A pessoa fala, não vale a pena eu correr atrás disso quando eu posso só pagar, sabe? E é isso, cara. Fora da indústria do videogame, a própria Netflix foi isso, né? Quando a Netflix ainda era acessível e boa, tinha bastante séries e filmes nela, que agora cortou tudo e virou 45 sistemas de streaming diferentes, cara, todo mundo tava migrando de, ao invés de piratear filme, assistir pela Netflix. Agora que não só existe 1 milhão de serviços de streaming, como o preço da Netflix tá lá em cima, cara, voltou. A tendência da pirataria voltou também para esses serviços de streaming de filme. E agora também, como as empresas AAA de jogo estão lançando cada vez um serviço pior e cada vez o preço tá ficando maior, a pirataria em jogos também tá voltando a virar tendência, cara. Não sei se vocês perceberam isso também, mas a pirataria tá voltando com tudo, cara, na indústria de games também. Por conta disso, o serviço tá uma bosta. Essa questão da pirataria é muito reativa, né, ao que tá acontecendo no mercado na época mesmo, né? Você mencionou antes do Steam aparecer, tinha mesmo esse problema pelo menos no Brasil, né? Os jogos eram difíceis de encontrar, difíceis, mesmo se você tivesse dinheiro, né? Muito difíceis de encontrar nas lojas, ou muitas vezes a barreira da língua, né? Poucos jogos eram localizados. E hoje em dia isso mudou, né? Os jogos estão muito mais acessíveis. Acessíveis, não digo fáceis de comprar, mas tem essa granularização, né? Eles estão espalhados em cada vez mais plataformas, cada vez mais fechados dentro de assinaturas, né? Dentro de pacotes de expansão. Então, é uma época que está favorecendo a volta da pirataria, né? Sim, e eu queria até mencionar também, voltando um pouco na questão da conservação. Isso é tão sério, gente, que a gente já tem um exemplo de um tipo de mídia que morreu, você não tem mais acesso, que são os jogos em flash, especificamente. Paquito, mas era um jogo tosco, não sei o que. Cara, não beleza. Você pode até questionar a qualidade de alguns deles, era muita coisa experimental, tudo bem. O gosto eu não vou discutir aqui, mas o fato é que com o fim do Adobe Flash, essa arte de se fazer jogos assim se perdeu. E você não tem acesso, ou não teria, né, se não fosse o exemplo que eu vou dar aqui, mas nós já temos na nossa história, remetendo ao que a Kate falou de novo, um exemplo de arte perdida, que são os jogos em Flash. Hoje em dia a gente tem o Flashpoint Archive, que é um site dedicado para preservação desse tipo de jogos em Flash, e o cara fez, basicamente, é um Google Play, é uma Steam, mas só de jogos Flash. Você entra lá, baixa o jogo, joga, e cara, muitos desses jogos serviram de inspiração porque a gente joga hoje. Vou dar alguns exemplos, o próprio jogos indies, né, o Super Meat Boy, ele surgiu como jogos em Flash. Um jogo chamado Alien Hominid era um jogo em Flash também. O Hollow Knight, que a gente mencionou no nosso episódio de jogos indies, por exemplo, que a Kate participou aqui. Bloons Tudo 6 também, começou no Flash. Tower Defense, o gênero Tower Defense no geral, era extremamente forte no Flash. Exatamente. Então, assim, nós já temos uma arte perdida para servir de exemplo para acender a nossa preocupação quanto a esse assunto de preservação de games. Mas, como nem tudo é notícia ruim, né? Nós temos esse Internet Archive relacionado a Flash. E nós temos também um outro bom exemplo no quesito de preservação, que é a Good Old Games, ou a famosa GOG, que é a loja, né? A plataforma de compra de jogos, que ela é focada na preservação dessa mídia. Até queria pedir para os meus colegas, o Kate e o Paulo aí, que entendem um pouco mais essa parte técnica, para dar uma explicada de como que funciona essa parte da GOG. Eu só achei que, tipo, eles vendem jogos sem DRM. Vocês podem explicar um pouquinho o que é isso? Ah, sim. DRM, assim, de forma bem por cima, ela é uma assinatura digital que determina que tal jogo pertence a qual empresa. Então, é uma proteção contra cópias, né? Vamos supor que você tem um CD com um jogo qualquer.
Você pode abrir o CD no seu computador, copiar os arquivos e gravar no seu computador. Muitas vezes isso não vai funcionar, porque o DRM vai impedir. O DRM ele serve como um validador para provar que esse jogo é original. Voltando lá no exemplo lá que eu dei da Lan House, se ao invés de você copiar o atalho do jogo, agora tu copiar os arquivos do jogo em si no teu pendrive e levar para casa, o DRM bloqueia que você acesse ele em outro PC, porque ele vê, opa, esse computador aqui, esse arquivo aqui não tá com essa licença para rodar nessa máquina, tava lá na outra lá, tá ligado? E é basicamente isso, é um validador de que o arquivo que você tá abrindo, você tem os direitos para usar ele. Basicamente isso. Tipo assinatura digital, né? Assinatura digital. Aí da mesma forma que ele valida se o jogo é original ou não, a partir do momento que a empresa falar que o jogo não vai funcionar mais, o DRM vai bloquear e vai impedir que você abra esse jogo. Mesmo que você tenha a mídia física original. Tem uma porrada de jogo assim, cara. Vocês mencionaram aí jogo licenciado. Eu sei de um jogo que chegou a me afetar com isso, né? Que era aquele jogo lá que é o RTS do Senhor dos Anéis. Acho que é Battle for the Middle-earth. Eu lembro que quando eu fui jogar ele, eu já tinha perdido o meu CD, né? Eu tinha o CD desse jogo. Só que eu fui jogar ele não tava funcionando. Tipo assim, eu jogava 5 minutos dele e do nada todos os meus bonecos morriam. E aí eu fui pesquisar que porra era essa, né? Por que tu joga 5 minutos e o boneco tá tudo morrendo de uma vez só? E aí eu fui entender que como ele era um jogo antigo, o DRM dele, ele só funcionava até o Windows XP, se eu não me engano. Após isso, se você jogava num Windows atual, ele considerava que o teu jogo é falso. E mesmo que você tenha o original, ele destrói, tá ligado? E eu tive que achar uma versão modificada do jogo pra conseguir jogar para conseguir jogar ele no Windows atual. Tipo, é doideira, cara. Doideira. Caraca, eu não sabia disso não. Tem muito caso assim. Mesmo. Dos jogos. Inclusive, a GOG, ela não só tirou isso pra justamente não ter essa incompatibilidade. No entanto que, assim, tem jogos muito antigos que eles nem rodam, por exemplo, em placa dedicada de vídeo. Eles rodam pelo DirectX, que é do processador, né? Que é direto no processador. Mas a GOG, o que ela faz também com esses jogos? Ela atualiza esses jogos muito antigos, aprimora para que eles possam rodar nas máquinas atuais, que é um exemplo muito bom aí que o Eric deu a respeito disso. Então, assim, não basta só... Porque se você fosse rodar esse jogo, só esse jogo puro ali no seu PC, ele não ia rodar. No entanto, que você precisa de um emulador para isso. Porque o emulador, ele vai emular a máquina na qual ele está pronto para ser jogado. Vamos botar assim, né? Agora, se você compra ali o jogo na GOG, ele já vem pronto para você jogar no seu PC da NASA. Então, ele vai ser compatível com o seu PC da NASA. Não é porque seu PC é da NASA que ele vai rodar tudo dos antigos. Existe essa questão, né? Do DRM, outras questões também de vídeo, em qual arquitetura que esse jogo foi feito. Por exemplo, os jogos de PS3 têm uma arquitetura super, hiper, mega complexa. Então, o emulador de PS3 ele demorou muito para ser compatível no PC e rodar bem os jogos. Porque a arquitetura dele foi muito complexa, porque no PS2 teve muito... Aquele chip Matrix que você desbloqueava o PlayStation 2. Então, teve muita pirataria com o PS2. Aí, no PS3, eles fizeram uma arquitetura muito complexa para não ter esse problema de pirataria de novo. Só que ela é tão complexa que nem eles conseguiram trazer como retro pro PS4 e PS5. Aí alguns jogos de PS3 tem que ser em nuvem, porque não é compatível. É muito doido isso. Tem alguns casos de jogos, assim, que quem é da programação sabe que programação é feito em gambiarra com chiclete e cola bastão, né? E tem muito jogo que ele baseava muita coisa no clock da máquina, do processador da máquina que ele tava usando. Então tem jogo, tipo assim, que era muito antigo, como os PCs tinham um clock mais lento, o jogo rodava de boa. E se tu vai jogar hoje em dia, ele começa, tipo, ele dá vários bugs, assim, da própria velocidade. Às vezes o jogo corre muito rápido ou dá um monte de bug visual, porque o jogo não estava preparado para ter um PC rodando ele em clocks mais rápidos, sabe? Isso acontece direto com jogos muito antigos. Eu lembro que eu tinha o Age of Empires 2. Na época eu jogava no Windows XP. Quando eu migrei para o Windows 7, na época, o jogo não abria. Não abria porque ele tinha
a interface do Windows 7 já era diferente, né? Tinha aquelas coisas de transparência e tal. E isso cagava o jogo inteiro, né? As cores do jogo ficavam todas invertidas. Aí eu precisava abrir as configurações do computador, deixar naquela carinha do Windows 98, né? Desativar tudo que era transparência para conseguir jogar. Então Deus, essas melhorias da GOG não só permitem que você jogue sem as travas de fabricante, como eles também fazem essas coisinhas, né? Esses pequenos ajustes nos jogos para que eles funcionem em PCs mais modernos. Então você não precisa ficar quebrando tanto a cabeça. É só instalar o jogo e jogar. Mas, cara, pior que é uma loucura. O que é... Eu ouvindo o exemplo de PS3 aí que vocês falaram, é impressionante o nível que essas empresas estão dispostas a ir pra evitar a pirataria. Mas vocês já pararam pra pensar que talvez tenha sido a pirataria e todo esse esforço de emulação e todo esse esforço de preservação feito pela comunidade que tenha ajudado esses jogos a venderem nas suas respectivas épocas, por exemplo? Cara, com certeza. Tem muita gente que questiona isso, né? Fala que a pirataria é sempre prejudicial e não sei o que, e sei lá o que. Cara, mas eu sempre discordei disso, cara, porque a minha teoria o cara que vai piratear o jogo, sim, ele já não compraria independente. Exato. E aí, tu deixar esse cara usar o jogo, você pelo menos abre uma porta para que ele recomende isso para outras pessoas que vão comprar o jogo. Sim. Não tem como isso ser... Eu vou dar um exemplo hipotético aqui, ó. Hipoteticamente, talvez, assim, um membro aqui do podcast, ele começou jogando Baldur's Gate 3 pirata, gostou tanto do jogo que ele decidiu futuramente comprar o original, que o jogo tava meio salgado na época, né? Ele deu de presente esse jogo para um amigo e recomendou para outro amigo que comprou. E então, porra, foram não só a cópia dele, mas de 2 pessoas a mais vendida, porque ele teve acesso a esse jogo antes pela pirataria, tá ligado? Então, hipoteticamente, cara, porra, tá aí um exemplo aí que tá aqui nessa mesa, hipoteticamente. E assim, hipoteticamente. É assim que é feito o marketing de jogos indie, que são pirateados. O game dev brasileiro Sandro, que fez o Slipstream, que é um excelentíssimo jogo, recomendo sempre. Ele fala isso, ele fala que assim, assim como ele, mas muitos devs brasileiros são 100% a favor de piratear o jogo indie mesmo, porque quem pirateia vai piratear sempre. E o lado bom de quem pirateia e pirateia sempre é isso que o Eric falou, vai recomendar para um amigo que não pirateia e que vai comprar o jogo, e que vai recomendar para outra pessoa que vai comprar o jogo também. Então é uma maneira de você passar a palavra do jogo para as pessoas, sabe? Ah, não, porque não pode piratear jogo indie, porque é mancada, não sei o quê. Mas é assim que funciona, sabe? E querendo ou não, mas é só R$50. Mas, gente, R$50 para algumas pessoas é o almoço e a janta, sabe? Então, é o acesso dessas pessoas, é a única maneira que elas têm de ter esse jogo. Então, assim, eu falo isso porque eu tenho 2 amigas que passam maior perrengue, assim, e se elas podem piratear, elas vão piratear pra conseguir jogar alguma coisa. Porque você fudido CLT, já trabalha o dia inteiro, 12 horas, não sobra um tostãozinho pra você comprar um joguinho na Steam. Ah, mas na Steam é barato, tá, mas ela só tem Xbox, sabe? Então, assim, essa é a questão também. Então, assim, esses R$50, indie, R$30, mas às vezes esses R$30 é a semana daquela pessoa. Então, assim, eu sou a favor, sim. Não, mas é mancada. Eu acho que eu tô super no team aí dos dev brasileiros de que piratear, mesmo que o jogo indie, é aceitável, sabe? Só é mancada se tu tem os meios pra pagar e ainda assim decide não, tá ligado? Fora isso, concordo, cara. Tu quer acessar, tu não tem como... Cara, faz do jeito que for, nem que seja pra pagar futuramente, cara. Conheço hipoteticamente um cara que faz isso direto, tá ligado? Bom, ninguém aqui vai julgar o outro, né? Eu concordo com tudo que a Kate falou. Só vou julgar o Lucas, que não tá aí, porque... fora o Lucas todo mundo pode julgar. Inclusive, audiência, julguem o Lucas aqui na seção de comentários, tá? E esse nintendista safado não quis participar, porque a gente ia falar mal da Nintendo. Nem falamos tanto assim, no fim das contas.
Mas assim, Ele ia eu contar sou um pouco tudo mais... pra Nintendo, ia mandar e-mail. Né? Eu sou um pouco mais radical com relação a isso. Por mim, assim, quer piratear por qualquer motivo, inclusive por motivo nenhum, pirateia. Dane-se. Vamos ser sinceros também que lei de pirataria aqui no Brasil não tem muito valor, não. Porque as leis existem e tal, tem as regras lá, mas vamos ser sinceros. Quantas vezes você topou com um fiscal de pirataria, por exemplo? Ou alguém Se tu tá no Twitter. Porta? Se tu tá no Twitter Nossa. falando da Nintendo, meu amigo. Tem alguns ali, irmão. Alguns. Os de avatar de anime lá, torando. Tô orando, não. Porra. Ô, pera aí, Irmão. meu WhatsApp é um avatar de anime, velho. Não ofende, não. Ah lá, Mas ah lá. não é um coelho, Sai do né? fake, Paquito. Não é um avatar de coelho. Aí, ó. Porra, se tu manda aí, ó, testa aí agora, vocês aí, ó. Faz uma postagem em qualquer rede social, falando assim, caraca, e quando eu era criança, eu emulava muito Pokémon Fire Red. E espera, vai chegar uns 500 ali, irmão. Uma ameaça até de morte vai ter. 500 avatar de coelho. Não, o Sasuke bolado, nintendista, vai atrás disso. Ai, meu Deus do céu. Quebramos a Kate. Avatar de coelho. Ai, ó, desde que não leve nenhuma empresa bilionária à falência, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Ai, meu Deus. Mas assim, vamos falando um pouco sério, elogiar todo dia iniciativa de empresas como a GOG. E assim, não vamos ser hipócritas, eles querem ganhar dinheiro. Mas que bom que eles estão tentando ganhar dinheiro com algo que beneficia o consumidor. Estender isso um pouco pra Steam também, porque assim, das opções que a gente tem, eles são a mais pró-consumidor dentro do que é possível, né? Mas o que mais me incomoda nesse assunto, meio que pra... Só pra tecer a minha opinião aqui. Como eu mencionei lá atrás, videogame tá num limbo jurídico muito esquisito. Você tem, por exemplo... Vou citar um exemplo mais mainstream do mundo do entretenimento, das animações. Que é o Mickey Mouse, o Ursinho Pooh, essas propriedades da Disney muito antigas. Elas estão entrando agora em domínio público. Então vocês já devem ter visto pipocar aí filme de terror do Ursinho Pooh. Eu vi, por exemplo, semana passada um deck builder baseado no Ursinho Pooh. E por aí vai. Videogame você não tem uma determinação, pelo menos não que eu tenha visto, tá, audiência? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. Mas eu pesquisei esse negócio a semana inteira e não achei nada. Você não tem um prazo determinado para que obras de videogame entrem em domínio público, por exemplo. Você só consegue reproduzir sem ter o risco de ter um advogado da Nintendo na sua porta se o dono liberar para você fazer isso. Ou se o dono não se importar que você faça isso. Então, tipo, videogame é cultura? Beleza, concordo que é cultura, mas o legislador não colocou um prazo para todo mundo ter acesso a essa cultura? Não colocou uma forma? Enfim, eu não sou muito a favor de políticos se meter nesses assuntos, porque costuma dar ruim. Mas eu prefiro que haja o debate, como está havendo agora no Parlamento Europeu, por exemplo, do que a gente ficar nesse limbo jurídico e, no fim das contas, quem se ferra é o consumidor. Quero dar alguns exemplos aqui da gente do Poção mesmo. O Eric fez aquela piada na abertura. Mas vamos pensar que se não fosse a pirataria, e a preservação e a emulação, nós não teríamos tido acesso aos jogos que a gente falou no nosso episódio 18, por exemplo, Joias Ocultas, lá com o Schneider, que ele trouxe um jogo super obscuro do Nintendinho, que eu nunca tinha ouvido Abraço, falar. Schneider. Abraço, jogo foda Schneider. mesmo. Jogo, caraca, esse ali foi muito... Cara, que episódio bom, mano. Ouçam. Cara, assim, a gente não teria acesso àquele tipo de jogo se não fosse esses recursos. A gente não ter... O Eric, por exemplo, nunca teria jogado Fireman, que ele trouxe no episódio 15 de Super Nintendo. Irmão, eu não seria um fiel gamer, assim, hoje em dia, se não fosse por isso, cara. Porque eu, vim de um lugar muito humilde, tá ligado? Eu não conseguiria ter acesso a videogame se não fosse por isso, cara. Hoje em dia, sei lá qual que seriam meus hobbies da vida, tá ligado? Mas videogame certamente não seria. E eu tenho certeza que é a realidade de uma porrada de brasileiro, cara. Uma porrada mesmo. Sim, sim. Outro exemplo também, ainda aqui dentro do Poção. O nosso episódio 21, que a gente mencionou os portáteis.
Cara, o Lucas trouxe vários portáteis de emulação. Pensa na quantidade de jogo que a gente não teria acesso se não fosse essa ferramenta nesses portáteis hoje em dia. Ainda bem que a emulação evoluiu num nível que a gente consegue basicamente comprar o equivalente àqueles brick game que a gente tinha na década de 90, mas de fato tem uma porrada de jogo ali, não só várias versões do Lego da cobrinha. E até mencionar uma consequência muito ruim desse combate das empresas a essas ferramentas. Ainda aqui dentro do nosso programa, a gente fez um programa sobre franquias mortas. E os jogos, você não tem como ter acesso à maioria deles de forma oficial. Você não tem um emulador dessas empresas, você não tem relançamento desses jogos, você não tem nada. E elas estão no limbo jurídico e você não consegue jogar. E um outro exemplo, até dentro do mainstream também, desse limbo jurídico bizarro, envolvendo licenças dos jogos entre as empresas. Todo mundo aqui conhece o Super Mario RPG, eu imagino. Sim. Famoso. Então, o remake do Super Mario RPG demorou o tanto que demorou por causa desse tipo de limbo jurídico entre a Nintendo e a Square Enix. Então, se pra empresa grande assim, são essas duas, já é complicado eles mexerem numa obra que eles desenvolveram, imagina pro cara menor fazendo isso, sei lá, no porão de casa, fazendo um emulador, correndo o risco de bater alguém na porta dele, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa, como consumidor, fazer, ainda mais hoje que a gente tem mídia social, a gente tem um meio digital para se aproximar dessas empresas, se aproximar até do... Eu não gosto de trazer política para cá, mas acho que o tema pede. Se aproximar dos nossos representantes, onde quer que você esteja no mundo, e começar a cobrar talvez uma regulação, talvez discutirem um pouco mais esse tema, porque cara, quanto pior que é mais... foda, maluco. Porque aqui no Brasil, o tema de videogame, irmão, os caras estão discutindo se jogo do Tigrinho é videogame, irmão. Vai se fuder, então, irmão. Enfim, não vou me aprofundar nisso. Puta que pariu, cara. Mas é uma discussão que em algum momento precisa ser feita, porque é uma mídia muito importante, tá intrínseco na nossa cultura, no nosso dia a dia, e é algo que precisa sim ser preservado, e as pessoas precisam ter a segurança jurídica para trabalhar em cima dessa preservação. Então, enfim, me estendi um pouco aqui, mas é um tema basicamente infinito de você conversar, e eu espero realmente que daqui para frente a gente consiga cada vez mais preservar isso que a gente ama tanto, que é o mundo dos videogames, né? Eu acho doido que atualmente nós tivemos aquele Final Fantasy Tactics, né? Que lançou aí. Ele é remake ou ele é remaster? Ele é alguma coisa... Remaster? The Ivalice Chronicles, Isso. E quem tinha o código-fonte era a comunidade, não era Square Enix, que Square Enix tinha perdido o código-fonte desse jogo. Então, quem ajudou, não. Se não fosse a comunidade dumpando esse jogo e guardando esse código-fonte, nem esse remake nós teríamos. Esse jogo estaria perdido em consoles antigos. Você teria que comprar o console, comprar o jogo original para você conseguir jogar ele. E nem teria... E a Square Enix nem estaria fazendo dinheiro com ele, vamos botar assim, né, hoje em dia. Porque esse jogo estaria perdido. E a Square é campeã em fazer isso, cara. Em roubar o trabalho de preservação da comunidade e vender depois. Cara, eu acho que assim, eu não sei o que acontece, porque a Nintendo também já perdeu o código-fonte de alguns jogos dela. E isso foi provado naquele Leak que foi vazado da Nintendo, aquelas coisas do Pokémon e tudo mais. Então, assim, a Nintendo não tem mais código-fonte de alguns jogos também. Agora, assim, a Nintendo no tamanho dela, não tendo código-fonte de alguns jogos... Imagina de outras empresas, tipo Ubisoft, tipo EA, que são empresas que, assim, são meio queimadas no meio dos jogos de videogame, porque quer lucrar com caixinha, com skin, com essas coisas assim. Então, assim, para eles, guardar ali o código-fonte, ou se não manter isso... Pra eles não é viável. Eles querem produzir coisas novas pra vender coisas novas. Agora que a gente tá tendo um caminhão de remake, remaster, porque eles viram que deu certo com a Capcom, né? Lançando aí o remake do
Resident Evil, dentre outros aí que vendeu bem. Então agora a galera tá engajada. Quiseram fazer lá do Prince of Persia, só que já foi cancelado. Então, assim, eu fico pensando, pô, se a Square, do tamanho da Square, não tinha o código-fonte de Final Fantasy Tactics, que foi um jogo que muita gente elogia, imagina os demais jogos que elas cagam e sentam. Então, assim, é triste, né? Coitados, né? Passando fome e vivendo de aluguel. Nintendo Square Enix, parabéns. A Nintendo Square, as duas 80 por hora pra ver quem perde código-fonte mais rápido, né? Perfeito. Isso é comum até. Aquele Crash Bandicoot teve os remakes recentes. Também eles perderam completamente o código, tanto o código original quanto a modelagem 3D dos personagens. Então o remake ele foi feito assim do zero, baseado em ROMs, né, que a galera jogou na internet. Cara, é loucura. Ainda bem que a gente tem essa comunidade dedicada em preservar essa parte da nossa história, essa parte da nossa expressão cultural. E até mencionar a GOG aqui também uma última vez, que a GOG e a Capcom, né, aplaudiu os dois. Porque a GOG fez um relançamento do Breath of Fire 4 do PS1 na loja deles. Então, inclusive, você ouvinte aí que conhece a franquia, nunca teve oportunidade de jogar o Breath of Fire 4, tá num precinho bem acessível lá na GOG, dá uma olhada e é um bom jogo. Testem, vamos financiar isso também, né? Mostrar que tem interesse financeiro por isso, para o pessoal continuar fazendo e continuar preservando o que a gente ama tanto esses jogos. Inclusive, só pegar o gancho da GOG, tem uma iniciativa bem legal que eles estão fazendo recentemente, que chama GOG Dream List. Eu vou colocar o link aqui na descrição, mas é um portalzinho, né, dentro da GOG, que você vota jogos antigos que você queria que aparecessem na loja. Aí eles vai tendo um ranking, né, uma votação, e esses que têm a maior quantidade de votos, né, a GOG vai se comprometer a correr atrás desses jogos, dos direitos, enfim, e disponibilizá-los na loja. Então é uma iniciativa legal para você reviver aquele jogo que você gostava muito e futuramente ter ele acessível, né, nas plataformas modernas. Tem bastante jogos lá legais que a galera tá votando. Mas sobre essa questão do código-fonte, tem um exemplo muito bom, que é o do Silent Hill 2 e 3, que ele teve aquele fatídico lançamento Silent Hill HD Collection, que veio todo bugado, todo ruim e horroroso. Por que ele veio todo bugado, ruim e horroroso? Porque a Konami, que é a empresa que passa fome e vive de aluguel, ela perdeu o código-fonte final dos jogos. Então ela se baseou no desenvolvimento desse HD Collection em versões inacabadas. Então, por isso que o jogo era todo com uma textura toda cagada, todo ruim. Não é que é pra te deixar com medo, não. Era porque é ruim mesmo, que ele foi feito em cima de código-fonte inacabado do jogo, né? Então, cara, esse exemplo é o exemplo mais fatídico que eu gosto de utilizar. E hoje, sim, pra você jogar... O Kojima pegou os códigos-fonte do jogo, botou num pendrive e tá agora só na casa dele, tá ligado? Pra fazer o Silent Hills, né? Que era aquele lá que era aquele teaser lá. Que também agora se perdeu, né? Que também agora se perdeu. Um jogo que bem famosinho da SEGA, Panzer Dragoon Saga, ele é um jogo que é do Saturn, ele totalmente perdido, o código-fonte. Não tem. A biblioteca do Saturno, no geral, tá perdida, né? Difícil de você ter acesso a esses jogos. That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais uma semana, mais um episódio. Papo bacana, um papo mais curto. Mas um assunto que eu particularmente gosto muito de falar. É um tema praticamente infinito também, acho que dá pra abordar mais coisa. Então deixa aí nos comentários se você quer uma parte 2, uma extensão desse tema, uma coisa mais detalhada. Não se esqueça de avaliar esse episódio. Diz pra gente quantas estrelas esta bagunça está valendo pra você.
Você que ainda não avaliou, deixa ali a avaliação, é muito importante, até pro algoritmo do Spotify recomendar a gente para mais pessoas. Se você tem algum comentário um pouco mais longo, um pouco mais rebuscado, que não vai caber aqui na caixa de comentários, manda um e-mail pra gente na nossa caixa de e-mail, ultimapoção@gmail.com. Já estamos chegando no nosso 40º episódio, quase um ano dessa loucura. Meu Deus! E a gente vai pegar pra ler os comentários de vocês, tanto aqui no Spotify quanto na nossa caixa de e-mail. Então escreve lá que a gente tá doido pra saber a opinião de vocês. E no mais, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de seguir a gente também na nossa rede social, que é o Instagram. E, bom, muita coisa, eu já tô sem voz, já tô sem raciocínio. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau e uma excelente semana. E joguem muito videogame, seja ele original, emulado, pirateado, o importante é jogar. Valeu, galera. Até a próxima e um beijão no coração de cada um de vocês. E se quiserem, pode piratear esse episódio também. Valeu, galera. Bebam muito rum e vamos navegar. Um beijo no coração e não defenda bilionário. Principalmente se for Nintendo. Meus amigos, terminou. Esse episódio foi editado, emulado e conservado, preservado e talvez até pirateado por mim, o Alquimista Eric, o alquimista da edição.